Vou gravar aqui. A necessidade disso. Ok. Então, muito boa noite. Vamos só continuar passando para vocês o que é diferente aqui, como eu não lido muito com o Zoom. A ideia aqui, a gente vai repassar só o que eu tinha colocado de material ali no Mediateca e explicar para vocês melhor, de repente, né, até verbalmente, fica mais fácil de compreender. Depois a gente vai ter isso, né, postado ali. Eu vou ver se depois também coloco algo no YouTube em relação a isso. Mas já, se tiverem dúvidas, pode colocar ali no chat. Vou tentar ser breve, tá, para não passar muito. E também até porque os alunos, alguns não devem ter conseguido acessar, né? Isso pode prejudicar. Não sei se depois do Zoom vai ficar bem também postado lá no Mediateca, o vídeo. Então a gente aproveita para sanar dúvidas e explicar o máximo possível. Vamos lá. Em relação ao procedimento, só para você ter uma ideia, né, de como é que funciona isso. Todo processo ele tem um começo e um fim, né? A gente costuma dizer que o processo, eu estava explicando isso ali só, a Mariana estava presente ali na webconferência, estava explicando que, na verdade, a gente tem o procedimento, é diferente de processo. Processo é algo abstrato, né? Quando a gente fala de mover um processo, né? Na verdade, está pensando em reconhecer o direito, né? Mas é uma ideia mais abstrata. Quando eu tenho algo palpável, algo que eu preciso peticionar, que eu preciso de uma decisão, isso tudo são atos processuais que a gente costuma dizer que é um procedimento. Tudo que é concreto dentro de um processo, seja ele virtual ou seja ele físico, a gente tem que falar, o correto se falar é um procedimento. E aí esse caminho que vai percorrer desde a petição inicial lá até o final, até a sentença, para eu reconhecer o meu direito, o nome disso é procedimento, é rito, né? Isso tudo que eu vou passar, eu tenho que explicar às vezes para o cliente, eu tenho que dizer, olha, vai seguir tais passos. É isso que ele vai querer saber. Vai ter audiência, não vai? Precisa de perícia, não precisa? E aí, toda essa situação ela vai estar dentro do rito que eu vou escolher. E como é que se escolhe o rito? Aí vocês vão analisar ali no material que eu enviei, dar uma olhadinha também no sumário do CPC, vocês vão ver que tem o rito comum, né? E tem os ritos chamados rito especial, procedimentos especiais. A gente tem dentro do próprio CPC, se você analisar, eu tenho a situação na parte especial, a parte especial do CPC, ela começa com do procedimento comum, né? Processo de conhecimento do procedimento comum. E depois, mais lá na frente, você vai folheando o teu CPC, lá a partir do 539 do CPC tem os procedimentos especiais. Então, como é que eu escolho isso? Como é que eu vou saber qual que eu vou utilizar? Que caminho que eu tenho que percorrer? Vai depender do direito material. Vai depender da situação, do bem da vida que você quer uma proteção estatal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Se você tiver, e é essa que é eu costumo brincar sempre, né? A ideia correta é pensar em medicamento. Sempre que eu estou doente, e aí quando eu tenho que procurar o judiciário, eu vou estar doente de uma certa forma, né? Eu vou estar precisando de uma tutela, que eu não consegui sem ele. Se eu estiver doente, eu vou ter que sempre buscar o quê? Um remédio específico para aquela minha doença. Então, se você tem uma determinada patologia, você vai em busca daquele remédio que eles vão dizer, é isso, né? Coronavírus, eu tenho que tomar cloroquina, que é agora da moda que eu vou utilizar. Então, tem um remédio específico para isso. Isso é o procedimento especial. O procedimento especial é quando, para aquele direito material, eu tenho um remédio específico para ele. Para um direito material, eu tenho uma ação, né, que vai percorrer um trâmite especial, específico para ele. Costumo brincar que é como se fosse algo, né, uma ação metida à besta. Ela vai naquele lugar, ela está naquele lugar, e ela quer adotar o seu próprio rito. Então, é essa a ideia.
Por exemplo, vou pegar aqui o divórcio. O divórcio, você vai buscar uma situação de divórcio, você vai ver, será que eu tenho um remédio específico, tenho um procedimento específico para o divórcio? Tem. Então, se você for lá nos procedimentos especiais, e você vai abrir o sumário do teu CPC, você vai encontrar. Por exemplo, se a pessoa veio a falecer e você quer dividir o patrimônio, está lá o inventário no 610. Então, várias hipóteses vocês vão encontrar para o direito material específico, uma ação específica. Tá? Então, isso é a utilização, é quando você vai, e aí a dica é, eu não sei que rito eu vou adotar, vai sempre primeiro no procedimento especial, vai sempre primeiro buscar ver se tem um remédio específico para o teu caso. Se não tiver, por exemplo, uma cloroquina, você vai para paracetamol, água e descanso. Né? Então, você vai que seria o rito comum. Né? Então, o rito comum ele é sempre subsidiário. Se tu olhar o 318 do CPC, que trata do rito, ele te dá justamente essa ideia, né? De que o 318 diz aplica-se todas as causas do procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei. Ou seja, ele é subsidiário, conforme diz no parágrafo único, né, aos demais procedimentos especiais. Então a regra é essa. Você teve algo, por exemplo, o cliente procurou dizendo, eu queria depositar valores em juízo, para que não me cobrem depois, para que não digam que eu sou inadimplente. Você vai lá nos procedimentos especiais e vê, tem um remédio específico para isso? Tem. A consignação e pagamento. Então eu uso o rito da consignação e pagamento. E o procedimento especial, vocês vão notar que para cada ação tem um rito próprio. E aí isso acontecia muito antigamente nas ordenações portuguesas, e era muito comum você ter para cada ação, eu estava explicando isso antes, né, lá na webconferência, para cada direito material você tinha um processo específico. Só que isso era complicadíssimo. Você tinha que, toda vez que surgia uma nova demanda, novos direitos, você tinha que estar achando, tinha que criar um rito próprio para ele. E aí agora não, no CPC eles disseram, vamos deixar procedimento especial só para aqueles casos em que demandam um rito próprio. Como é o inventário, como é a consignação, tudo que eles não conseguiram encaixar no rito comum. E aí os demais, professor? Por exemplo, se a gente for ver em termos de porcentagem, 20% das ações vão ter rito especial e o resto, 80%, talvez até mais, é o rito comum, porque são situações próprias, diferentes, que não tem um rito específico para elas, e aí eu sempre jogo no comum. Eu procuro o remédio específico, não acho, vou no rito comum, certo? Então, essa vai ser a ideia de como é que se aplica, qual o caminho que eu vou percorrer. E você vai sempre fazer isso. É um exercício para o resto da vida, para quando tu fizer uma petição lá no NPJ, você vai sempre buscar. Essa pessoa está me contando uma história de que alguém invadiu o imóvel dela e tudo mais. Tem alguma coisa para eu fazer para evitar essa invasão? No rito especial, tem. Né? Aí você vai lá no CPC, você vai encontrar no CPC, por exemplo, né, a reintegração de posse, que está no 560, 560. As possessórias estão a partir do 554. Então, isso tudo a gente não vai estudar agora a fundo os procedimentos especiais, mas para você ver que sempre procura primeiro se tem um rito especial. Tá? Da mesma forma, o JEC, o Juizado Especial Cível, ele é um rito especial, é uma ação que tramita por ser, alguns chamam de pequenas causas, ela vai ter um rito próprio. Tá? Então, vocês vão ter que saber que se a causa não tem, primeiro, eu sempre costumo também sugerir isso, olha no CPC e na legislação se tem algum outro remédio próprio para aquele caso, né, que o cliente contou. Não se encaixa em nenhuma daquelas hipóteses do CPC de rito especial. Tá, então agora a gente vai para as leis, né, para a legislação fora do CPC. E aí, nesses casos de pequena monta, né, questões de problema no ar-condicionado, questão de consumidor, batida de trânsito, né, tudo isso é juizado especial, porque é um rito especial para ações menores, abaixo de 40 salários mínimos e que não demandam prova pericial. Então aí você vai sempre procurar e encontra o juizado especial que é a tua salvação.
tá certo? Então, a primeira coisa para chamar a atenção é essa. Dá uma olhadinha no CPC, veja que a partir do 539 você tem os procedimentos especiais, que mais para frente a gente vai estudar alguns. O nosso foco agora é falar do rito comum, aquele que é subsidiário aos demais. É o comunzão, o que mais é utilizado, é o que mais vocês vão ter que saber, que mais os processos, as ações vão ter que seguir, o caminho que a maioria segue. Tá? E aí o rito, dentro do rito comum, e você vai lá no material que eu passei para vocês vão ter ali, eu coloco para vocês em relação ao rito comum, que a gente nunca sabe como é que eu vou chamar essa ação. Porque as ações de procedimento especial, elas têm nomes próprios. Tá? As ações de procedimento especial, elas têm já o nome determinado. Então, se você vai ali, tem no CPC, tem ação de consignação e pagamento, ação de interdito proibitório. São todos nomes específicos para aquela ação. Eu não preciso me preocupar. É assim que eu chamo. Tá, mas e quando elas não têm, quando é o rito comum, o que eu vou fazer? Aí você vai ter que olhar no rito comum, o que alguns doutrinadores até dizem, e eu sei que algumas professoras também até comentam, que eu não preciso nominar. Só vem propor ação pelo rito comum. Né? E a ideia, eu não gosto dessa ideia, entendo que a praxe jurídica mudou, né, e que demanda um pouco mais, pelo menos demanda você dar algum nome para ele, para essa ação. Até para já identificar na distribuição, para o juiz saber do que se trata, pelo menos uma ideia. Tá? E lá naquele material que eu postei para vocês, eu explico da nominação das ações. E aí eu costumo dizer que está errado eu pegar e nominar elas de acordo com o direito material, porque senão fica muito grande. Então, eu até cito ali ação de indenização por danos morais, cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes, né? Chega a faltar ar para a gente nominar essa ação. Então, alguns casos ficam, o que eu tenho que fazer, professor? Pô, prova da OAB, e eu não sei o que eu vou utilizar, se eu vou utilizar ação de indenização por inscrição indevida. Vamos acabar com isso, vamos simplificar. E a ideia que eu coloquei ali para vocês é utilizar de acordo com o pedido, com a natureza do teu pedido. E aí o Pontes de Miranda, eu acho que foi quem melhor classificou, né, e deu essa facilidade de nominar a ação. Tá? Como assim? De acordo com o meu pedido, eu vou ter o nome da ação. Então, o seu pedido eu boto ali para vocês, declaratório. Né, uma ação declaratória, o que é? Ela busca reconhecer a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma ação que a gente costuma dizer de investigação de paternidade, ela tem cunho declaratório, ela é declaratória, eu quero declarar a existência de um direito. Quando eu quero simplesmente reconhecer alguém como filho, né, é o caso que eu posso utilizar, né, a minha ação chamada ação declaratória, porque o cunho dela é esse. Tá? Então, isso facilita até na hora da OAB. Alguns dizem, professor, é muito complicado. Complicado é você tentar achar nomes, né? E aí, por isso que alguns até se desesperam na prova civil prática da OAB. Diz, meu Deus, eu tenho que lembrar que tipo de indenização que eu quero e colocar tudo no nome da ação. Não precisa. Então, seguindo ali declaratórias, toda ação tem cunho declaratório. Então, eu já sei isso. Aí vamos depois ali a constitutiva, que está lá no material de vocês, que é a segunda que está no material. Constitutiva, o que ela quer dizer? Ela quer constituir ou desconstituir uma relação jurídica. Então, vocês vão ler com calma ali, eu cito exemplos. Quando é que uma ação é constitutiva? Então, você vai botar lá, vem propor, né, pelo rito comum, ação constitutiva. Qual é o objetivo dela? Constituir uma relação jurídica. Exemplo, eu quero, né, não havia nada, e aí eu estou dando exemplo até da investigação de paternidade que eu já falei. Ela é não só declaratória, porque declara a existência, né, daquele direito, né, porque eu tenho declarando que ele é o pai daquela criança, por exemplo, mas ela também não só declara, como constitui.
Por quê? Porque, se você lembrar, ela vai averbar essa paternidade no registro civil. Então, isso é o cunho constitutivo, tá? Isso é constitutiva, né, que eles dizem positiva ou constitutiva. E quando é que eu tenho ela como constitutiva negativa? Não preciso nem falar que é negativa, posso só botar constitutiva, o juiz vai saber e eu explico depois, na causa de pedido e nos pedidos finais. Por exemplo, quando eu quero retirar uma cláusula abusiva, eu coloquei esse exemplo no material. Sempre que você tiver aquelas revisões de cláusula, uma cláusula leonina, abusiva, ilegal, você vai poder chegar e dizer, eu, né, preciso de uma tutela, um pedido meu é desconstitutivo, né, ou constitutivo negativo, ou como queiro chamar, só constitutivo, tá bom. Tá? A ideia é sempre que eu vou retirar, né, eu vou desconstituir uma relação jurídica, uma cláusula, para depois o juiz substituir pela sentença. Na sentença ele vai dizer, olha, não aceito uma multa de 5 aluguéis, eu aceito só uma de 1 aluguel, porque aquela é abusiva. Então veja que isso aí é uma ação que tem cunho constitutivo. Depois, seguindo ali, eu falo da condenatória, né? A condenatória nada mais é do que você pedir algo em dinheiro, algo em pecúnia. E aí eu chamei a atenção ali, porque mais tem de ação civil, é nesse sentido, as indenizatórias. Né? Eu não preciso botar vem propor ação de indenização por erro médico. Eu posso dizer só vem propor ação condenatória. Né? Se quiser, declaratória e condenatória, porque toda ação é declaratória. Né? Vai declarar a existência do direito. Então, você vai poder lá ajuizar a sua ação bem simples, não precisa ficar preocupando. Ah, bateu no meu carro, quero uma indenização. Ação condenatória. A gente até subtrai o declaratório porque já é do jogo. Então, você pode botar ação condenatória, já vai saber. Ah, eu tinha que me pagar e não me pagou. Ação de cobrança? Não. Ação de cobrança por alguma coisa? Não, bota ação condenatória. Então, isso já vai ser suficiente para você acertar. A OAB aceita. Eu fiz na época que eu fiz a OAB, fiz assim, depois ensinei os alunos. Todo mundo que utiliza a classificação do ponto de Miranda se dá bem. Tá? Os maiores escritórios, para você ter uma ideia, não é tão utilizado, mas os maiores escritórios do Brasil utilizam essa classificação quinária. Né? Pegar Sérgio Bermudes, Marinoni, vários outros escritórios grandes, né? Teresa Arruda Alvim Vanbier, né? O escritório Vanbier e o Arruda Alvim utilizam também a classificação quinária, tá? Então não é uma coisa, um chute ou algo que não exista. E aí a gente tem por fim ali da classificação quinária, a executiva lá do senso é para outro momento, a gente vai falar. Vamos falar da mandamental, então falamos já da declaratória, falamos da constitutiva, condenatória e agora mandamental. E aí vocês vão olhar que a mandamental é sempre obrigação de fazer ou não fazer. É sempre que você precisa que a parte ré, por exemplo, ela faça ou deixe de fazer algo. Eu dei um exemplo para vocês no material do vizinho que fica incomodando, som alto, e você pode pedir uma tutela mandamental, né, para que ele deixe de fazer barulho. Ah, o cara está jogando dejetos no meu lixo dentro do meu terreno. Também uma ação mandamental. Né? Ah, eu quero que retire o nome do Serasa. Foi uma inscrição indevida. Isso é, né, uma ação mandamental para que o Serasa, na verdade o réu, esse pedido dirigido ao réu, né, por exemplo, a Vivo me inscreveu indevidamente no Serasa. Você pede para excluir o nome do Serasa. Isso é uma obrigação de fazer. Ele, né, tome essa postura. E a ideia, para entender a mandamental, é sempre vir seguida de uma multa diária. A forma de eu coagir ele a seguir, né, a cumprir, desculpa, essa determinação legal, uma decisão, um pedido mandamental, é por meio de uma multa diária, ou astrente, ou multa combinatória. Tá certo? Então, isso é esse, vamos dizer assim, resumindo, não sei se isso está claro para vocês, tem alguma dúvida, aproveita o chat, já vai me passando. Né? Essa era o panorama que eu queria explicar para vocês, em termos de rito e nominação da ação. Eu não quero me estender muito aqui para também não confundir vocês, mas é assim que você tem que analisar o material, tá? Que eu postei para vocês ali. Tem o que eu pedi até para vocês baixarem ali, um exercício sobre nominação da ação. Tá? E aí já pode pegar ele para
para a gente resolver um pouco juntos aqui, rapidamente. E aí eu já libero vocês, né, para o nosso próximo, eu vou postar um vídeo em relação à nossa revisão da prova da próxima semana. Né? No dia 9 a gente tem prova, eu vou encaminhar para vocês, né, por volta do meio-dia, vou liberar a prova, vocês confeccionam e devolvem até a meia-noite do mesmo dia. Então, vocês vão ter todo o material, vai ser bem fácil de ser resolvido essa prova. O que a gente tem ali? Lembra, questões sobre a nominação das ações, está lá na Mediateca. Primeiro, João deve 15 mil reais para Pedro, fruto de um empréstimo feito entre eles, registrado num contrato sem assinatura de testemunhas. Pedro lhe procura para ajuizar uma ação que garante esse pagamento. Como é que eu vou nominar? E aí ela fala que aponte o rito e o nome da ação. Como vocês ainda não estudaram os ritos especiais, eu não vou cobrar isso de vocês. Quero só que você aponte como você nominaria essa ação, tá? E aí você pode, a ideia é essa, você vai olhar a situação fática, mas o que ele está pedindo? Qual é o pedido principal aqui dele? É um pedido, né, que imagino que você já deve ter notado, é condenatório. Ele quer garantir, né, uma ação que garante esse pagamento. Então, a minha ação, eu poderia nominar ela como ação condenatória. Então, o item 1 ali, se cair na tua prova, algo do gênero, você tem que saber, ela é, claro que eu posso dizer que é declaratória também e condenatória, mas o declaratória, mas se ela não for pura, eu posso até subtrair, não preciso citar. Como eu já falei, toda ação é declaratória. Tá? Então, essa aqui seria a ação condenatória. Vamos pensar que todos, né, adotaram o rito comum, porque vocês ainda não estudaram o especial, então não vou cobrar isso, só o nome da ação. A empresa, o 2 ali agora, a empresa ABC teve seu carro abalroado por Fernandinho Almofadinha, que corria demais e não respeitou a placa de pare em um cruzamento de ruas. Ajude a empresa a cobrar esse prejuízo. Desculpa. Aqui a gente tem o quê? Também, o objetivo é só ressarcir o prejuízo. Eu não preciso colocar, como alguns colocariam, ação de indenização por acidente de trânsito ou ação por danos materiais. Né? Você bota ação condenatória. E aí depois você explica ao longo da tua peça o que você vai pedir. Você vai pedir se é um caso, por exemplo, quando a pessoa se machuca muito, tudo mais, tem dano moral, dano estético. Aí depois, em relação ao direito material, você deixa para colocar na peça. Tá? A nominação da ação fica mais simples assim. O 3. Roberval procurou você em março de 2018, relatando que recebeu notificação da Celesc, informando que sua energia elétrica seria cortada em 5 dias por conta da inadimplência do pagamento de uma fatura. Ele reside com sua mãe, que depende da energia para sobreviver, eis que respira por aparelhos. Ele apresentou a você a fatura paga e quer que faça algo para evitar o pior. Então, o que você vai pensar aqui? O que é o principal pedido dele? Ele não quer que desligue a luz. Né? Ele quer que a Celesc não tome uma providência que vai prejudicar a mãe dele, porque tem o comprovante do pagamento. Então, é uma ação declaratória, de estudação tudo bem. Qual é o pedido principal aqui que eu tenho? É, obviamente, o pedido mandamental, é uma ação mandamental, para que eles deixem, né, de cortar a luz, porque eu tenho a fatura paga. Tá? Aí, claro, depois com o tempo vocês vão até, de repente, verificar, dizendo, vocês estão cobrando e ele tem isso pago, é uma cobrança indevida, vou pedir a restituição em dobro. Vou pedir um dano moral. Se for caso de pedir uma indenização de algum gênero, você vai colocar que ela é condenatória também. Mas se eu penso só na não cortar a energia, ela é a ação mandamental. Tá? Entendido? Vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Qualquer coisa dá um feedback ali no chat. Tá? E a gente vai, qualquer coisa eu repito, se for o caso, dou outros exemplos. Tá? Então, vou interagindo ali. A próxima, Jojo Todinho foi vítima de um erro médico cometido pelo Dr. Catra, além de ter lesado a autora numa cirurgia de mastectomia. Ele ainda está exibindo as fotos dela numa rede social. Tome a medida correta para impedir essa exibição de fotos, bem como pleitear a indenização. Então, aqui é fácil de identificar também, se você ler com atenção. Isso depois, com a prática, se torna mais automático. Tá? Vocês têm aqui o caso clássico de que ela quer que deixe de exibir, impeça de exibir as fotos. Isso é mandamental, né? O pedido mandamental em relação a deixar de exibir as fotos. Tá? Então, isso é mandamental. Então, eu posso dizer que é uma ação mandamental,
e o que mais? Indenização e condenatória. Tá? Então, essa da Jojo Todinho, se quiser anotar ali, ela é mandamental e condenatória. É isso que eu quero. E a indenização, claro, depois você vai verificar qual tipo. Tem dano material, tem dano estético de repente, tem dano moral por tudo que ele cometeu, e também dano moral pela exibição de fotos. Então, isso se trabalha no meio da peça. O nome da ação é simplesmente ação mandamental e condenatória. Vem propor ação mandamental e condenatória. Não interessa a ordem, tá? Pode ser condenatória e mandamental, e depois você explica. Não interessa a ordem aqui do nome da ação. Certo? Tá tudo ok? Vamos dando um ok ali. Marcos, depois de uma reforma, está jogando todo o esgoto da sua casa para a casa de seu cliente Leandro. Isso está causando um enorme transtorno, Leandro, que quer parar com essa poluição que já o deixou doente. Teve que fazer um tratamento caro para ficar curado e o cheiro é insuportável. Então, o que ele vai fazer? Né? A ideia nesse caso aqui, então ele está jogando esgoto, ele quer que pare com essa poluição, deixou doente, tem que fazer um tratamento caro para ficar curado. Primeira coisa, o principal é mandamental, para que deixe de jogar o esgoto. É uma ordem, uma determinação que você precisa que o juiz dê uma ordem para ele parar, sob pena de multa diária, que é o padrão já do mandamental. Né? E que mais? Poxa, ele ficou doente já. Tem que fazer um tratamento caro. Então, muito provavelmente vai ser condenatória, porque vai ter dano moral, né? E vai ter também, né, o dano material. Se fez um tratamento caro, ele vai ter que ressarcir esse tratamento, e o moral por conta, né, dessa situação de ter ficado até doente por conta da poluição. Então, veja que basta eu colocar no caso 5 aqui, ação mandamental e condenatória. Certo? Então, não tem grandes mistérios aí na hora de nominar a ação, é só praticar. Lucas relatou no item 6 ali, na questão 6, Lucas relatou a você que assinou um contrato com uma escola em que a multa é de 5 mensalidades, apesar de faltar apenas 2 meses para o fim do curso. Ele pretende rescindir o contrato sem pagar essa multa prevista no instrumento. Ajude ele. Então, o que ele tem aqui? Né? A gente tem aqui uma situação. Espera só um minutinho aqui. Uma mensagem aqui do Zoom para mim, que eu achei que era alguma coisa que estava bloqueando. Então, nesse caso, o que ele pretende? Ele pretende não pagar, desconstituir. Então, ela é desconstitutiva, ou posso chamar de constitutiva. A ideia aqui é você acabar, você, né, revogar uma relação jurídica. Aquela multa contratual, você quer que ela suma. Então, isso é constitutivo. Na verdade, é constitutivo negativo ou desconstitutivo. Então, esse é o principal ponto. Né? Ele quer rescindir o contrato sem pagar essa multa. E só consigo isso quando eu faço uma ação constitutiva. Tá? Ou desconstitutiva, melhor falando. Tá? Então, essa opção de vocês, depois vocês explicam para o magistrado qual é a ideia, mas ele já vai saber, ele quer desconstituir uma relação jurídica. Né? Tudo que está em contrato, que está em registro, né? Aquilo que está constituído e eu quero retirar, é também do cunho constitutivo. 7. Sara descobriu que Noel... Falhou aqui. Descobriu que Noel é seu pai, porém esse último não quer reconhecê-la como tal. Então ela quer que você ajuize uma ação para obrigar esse reconhecimento e ainda que ele comece a pagar uma ajuda para mantê-la. Então, esse caso que você vai ver, primeira coisa, ela quer declarar a paternidade, ela é declaratória, constitutiva, porque vai escrever isso, vai formar uma nova relação jurídica no cartório, então isso é constitutivo, e quer uma pensão, né? Essa ajuda financeira, né, do pai é uma pensão, então isso é condenatório. Eu poderia chamar ela de... Porque não tem, as pessoas costumam dizer, mas é investigação de paternidade acumulada com pensão. Não existe um rito especial para a investigação de paternidade, ele é rito comum. Então, por isso que eu posso nominar de ação declaratória, constitutiva e condenatória para esse caso aqui. Tá certo? Então, pagamento de quantia, lembra, não é mandamental. Não confunda, ela é condenatória. Tá? E por fim, aqui Naim comprou um apartamento da construtora Falcatrua, porém esta última se nega a assinar a escritura depois de ocorrido o pagamento integral do valor do imóvel.
ajude Naim a obter a escritura. Nesse caso também, né, se ele tem a ideia aqui, que ele obrigue a construtora a fornecer a escritura, assinar a escritura. Isso é típico, você já deve ter notado aí, de uma mandamental, né, uma ação mandamental para obrigar ele essa construtora falcatrua a fornecer a escritura pública, tá? Porque eu paguei por isso. Aí, claro, se você pensar, se fosse um caso que você pensar assim, eu quero também porque o cliente está noite sem dormir, por conta disso, acho que cabe uma indenização aqui. Se for o caso, você vai ter que botar o nome também como condenatória. Tá? Esses casos aqui, para você ter uma ideia, a jurisprudência não dá dano moral. Tá? A não ser que você diga que era para investimento, deixei de comprar uma outra coisa, fiquei negativado, porque não consegui vender. Mas geralmente a jurisprudência diz que esses casos são mero incômodo, né? Faz parte do jogo, do compra e venda de imóveis, e simplesmente aceita só o cunho mandamental. Tá certo? Não sei se vocês têm alguma dúvida, se quiserem novamente a questão 6 do Lucas. Vamos lá, então. Aproveitando aqui. Lucas relatou você que assinou um contrato com a escola, em que a multa contratual é de 5 mensalidades, apesar de faltar 2 para o fim do curso. Primeira coisa, né, porque isso é muito comum, às vezes os contratos das escolas colocam um valor, tem uns que botam um percentual do que falta para acabar o contrato, e outras falam já tantas mensalidades para rescindir, se você quiser rescindir. E aqui é um absurdo, porque falta só, né, cumpriu todo o contratinho, falta só 2 meses para o fim, e eles querem mesmo assim cobrar 5. E ele quer rescindir sem pagar essa multa. Ele acha o seguinte, eu quero acabar com o contrato, isso é possível, só que a multa está muito alta. Eu tenho que fazer o quê? Né, nesse caso, o correto é mover o cunho principal aqui, é constitutivo negativo. Né? Posso chamar de constitutivo, posso chamar de desconstitutivo, dependendo do doutrinador e da sua opção. Porque toda ação constitutiva negativa ou desconstitutiva, ela é ao mesmo tempo também constitutiva. Porque o juiz vai afastar aquela relação jurídica, no caso 5 mensalidades, e vai colocar uma nova. Uma é suficiente, o juiz pode colocar dessa forma. Entendo como justa uma mensalidade. E aí, ou tantos por cento de uma mensalidade, e aí ele vai ter que constituir uma nova relação jurídica, porque a partir do momento que você quer acabar, retirar, excluir aquela multa que já está no contrato que você assinou, o juiz declarando que há uma abusividade, ele vai ter que desconstituir, vai ter que rasgar, vamos dizer assim, excluir do contrato aquela relação jurídica, tá? Dentro de uma relação maior que é o contrato. Entendeu, Rafa? Então, assim que acontece, né? Esse é tipicamente, né, uma natureza constitutiva. E esse aqui é o cunho principal, né, que eu tenho que pedir. Se fosse uma ação dessas, o Lucas teria que mover uma ação, vem para o seu advogado propor ação constitutiva, ou se você quiser chamar de constitutiva negativa ou desconstitutiva, tanto faz. Eu posso dizer constitutiva, que fica até mais fácil para não estar enrolando muito, né, desgastando muito. Alguém mais tem dúvidas em relação a isso? Acho que essa é a intenção, né? Não vou me alongar muito também, porque senão daqui a pouco, né, vocês abandonam aí. E aí, o foco é esse. Não se preocupem, eu tinha falado isso antes lá na webconferência, que você não estava acessando, que em relação à nossa prova da próxima semana, eu vou postar no YouTube um videozinho com uma revisão, pequena revisão, os principais aspectos, né? E vou também corrigir aquela que vocês têm que mandar até hoje, valendo um ponto na prova, né? Aquele das principais provas. Lembre-se que identificar a principal prova não é difícil, é só você ver o que não pode faltar. Porque alguns alunos colocam assim, o professor identifique 2 provas possíveis aí, documental e a oral testemunhal. Eu vou dizer, não, mas qual que é fundamental, qual que não pode faltar? Né? E esse é um exercício que a gente tem que fazer no dia a dia, pelo menos se for para optar, ou pelo menos na hora de requerer as provas, você saber qual que não pode faltar. Claro que na prática, às vezes, se tiver couber 2, 3, você vai tem que pedir as 2 ou 3, mas eu quero só que vocês não esqueçam da principal. É por isso que o exercício que você tem que mandar até hoje é nessa pegada. E aí no vídeo do YouTube eu vou fazer
pequena revisão e vou corrigir esse exercício até para que vocês não fiquem com dúvidas. Tá certo, senhores? Eu acho que a gente pode já encerrar em relação a isso. Deem uma lida no material. Se ficar alguma dúvida, vocês entrem em contato que a gente faz, se for o caso, mais uma dessas webconferências. Faço um outro vídeo lá no YouTube, posto, dando essas... Ou, claro, vou criar um fórum também para isso, para sanar as dúvidas de vocês. Tá certo? Podemos nos despedir. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Franciele, Débora, Thales, Jane, Maria Eduarda, Amabile, Mariana. Alguém tem alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Certo? Então tá, senhores. A gente vai se falando. Né? Qualquer coisa que vocês tenham dúvida que não ficou esclarecido, vocês têm o meu contato. Certo? Forte abraço e uma boa noite.